aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Galera, tá chegando a hora desse confronto entre Flamengo e Estudiantes. Isso mesmo, galera. Mas o Flamengo já estudou antes e vai golear o Estudiantes na Argentina. Isso mesmo. A partir de agora, vamos fazer um corte com reação do Jogo Aberto da Band com Renata Fã e convidados, trazendo todas as novidades, as últimas novidades do Mengão para esse confronto. Jorginho vai jogar, Plata vai jogar, vamos saber todos os detalhes da escalação aí, galera. Por isso, já fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom dia! O Fluminense embarcou com a boa notícia da volta de Jorginho. Em Minas, há pressão no Atlético para o jogo de volta com o Estudiantes. Com Jorginho de volta, a delegação rubro-negra desembarcou ontem à noite na Argentina. Recuperado de um edema muscular na coxa, o volante pode retornar ao time depois de 4 jogos. Senti que foi um longo período. Não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo. Eric Pulgar, em fase final de tratamento após uma cirurgia no pé, e Michael, com dores no tornozelo, desfalcam a equipe. A delegação vai ficar hospedada neste hotel, em La Plata, localizado a cerca de 20 minutos do CT do Defensa e Justiça, onde nesta quarta-feira o Flamengo fará o último treino antes da partida. Depois de um primeiro jogo recheado de polêmicas no Maracanã e uma vitória por 2-1 com sabor amargo, o Flamengo vai ter que encarar o Caldeirão, que está sendo preparado no Estádio Uno para chegar à semifinal da Libertadores depois de 3 anos. Vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Jorginho, que aquisição, bom que ele voltou. E traz uma grande experiência para o Flamengo, né? Ainda mais nesse momento. É um jogador que fica muito com a bola e traz essa tranquilidade para o Flamengo, porque vai sofrer muito e tem que ter o time muito bem compacto para não ser surpreendido. Titular, né? Ah, sem sombra de dúvida. Eu também usaria. Guarda para conhecer quem será o seu adversário. Isso será definido na próxima quinta-feira, no jogo entre Estudiantes de La Plata e Flamengo. Lembrando que o rubro-negro chega com vantagem. Venceu por 2-1 no jogo de ida, lá no Maracanã. Mira, tanto Flamengo como Estudiantes son rivales durísimos. Sabemos que el potencial que tiene Flamengo económico a comparación de los demás clubes, pero también Estudiantes sabemos que es un equipo muy aguerrido, muy duro, que de hecho va a ser un partido muy reñido acá en la cancha de Estudiantes y bueno, el que pase tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Sabemos que es un rival difícil, que tiene grandes jugadores, nosotros también tenemos grandes jugadores, creo que podemos llegarle a jugar de igual a igual y por lo que pasó con Atlético espero tener una nueva revancha. Tá aí o recado do Zaratio, que é uma revanche. Então é isso, na quinta-feira tem Flamengo e Estudiantes. Dessa vez a parada é na Argentina. Será que o rubro-negro chega a mais uma semifinal? Venceu o primeiro jogo e Felipe Luiz conta com um retorno importante. O Flamengo já deixou o Rio de Janeiro rumo à Argentina para o duelo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Estudiantes. O rubro-negro tem a vantagem, já que venceu a partida de ida no Maracanã por 2-1 naquela polêmica arbitragem de Andrés Rojas. O Flamengo teve um início arrasador, com 15 minutos já vencia por 2-0, mas aí na segunda etapa teve a expulsão de Gonzalo Plata e o Estudiantes nos acréscimos conseguiu ali diminuir. Agora o rubro-negro conta com uma vantagem até de um empate para poder garantir vaga nas semifinais da competição continental.
Para o jogo de volta, Felipe Luiz tem a novidade de Jorginho. O volante que vinha sendo desfalque nas últimas partidas, com dores na coxa, foi relacionado, passou por aqui, vai viajar com a equipe rumo à Argentina e deve ficar à disposição para atuar no meio de campo ao lado do Saúl e também do Arrascaeta. O Flamengo que vinha oscilando muito na ausência do Jorginho. Na partida de ida no Maracanã contra o Estudiantes, o De La Cruz fez a função do volante ítalo-brasileiro, e no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, o Alan jogou ali na posição, mas nenhum dos dois conseguiu dar o toque de refino do Jorginho, que encaixou muito bem nessa equipe do Flamengo. Eu falei que o Gonzalo Plata foi expulso na partida de ida contra o Estudiantes, mas o Flamengo conseguiu aí a liberação, a anulação do cartão vermelho do atacante equatoriano por conta do lance polêmico envolvendo o árbitro Andrés Rojas. Então o cartão vermelho do Plata foi oficialmente anulado pela Conmebol, que anunciou em nota oficial que o Gonzalo Plata está sim à disposição para essa partida de volta contra o Estudiantes. E antes desse duelo decisivo, o técnico Eduardo Domingues, do Estudiantes, alfinetou o rubro-negro e as reclamações quanto à arbitragem no primeiro jogo. Hablar de un montón de cosas porque demostramos a un gol de diferencia para dar vuelta a la serie o para igualar la serie. Entonces, con todo el poderío que tienen, estamos a un gol. Y no sé, la verdad, vos me estás diciendo todo lo que están hablando. No tengo idea. Que hablen. Y van a hablar porque tienen todos los medios para hablar. Nosotros lo único que podemos hacer es focalizar en lo nuestro, ser fuertes como equipo, ir contra el rival y hacerlo de gran manera. Porque de buena manera por ahí no nos alcance, lo tenemos que hacer de gran manera. Y nos estamos preparando para hacerlo de gran manera, porque tenemos confianza en nosotros. Se van a hablar siempre de los arbitrajes, se van a hablar un montón de cosas. Y si quieren ir a lo chiquitito, irán a lo chiquitito. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué querés que haga yo? Yo me focalizo en lo que puedo. En lo que puedo generar, en lo que puedo ejercer, en lo que queremos nosotros mostrarnos a nosotros con nuestra gente. Bom, para ele foi uma arbitragem absolutamente normal, nada aconteceu e passando confiança, né, para sua equipe, para sua enteada. Já havia pouca atenção nessa partida, né, Elton? Sim. Agora mais uma bobeirinha, um elemento a mais para cima do Flamengo nesta quinta-feira. Eu acho que entra pouco em campo se a gente classificar o Flamengo como um dos grandes favoritos ao título da Libertadores, mais um título na sua história, né? Vai ter que, obviamente, confirmar essa classificação no jogo da volta, porque poderia também, né, ter feito uma vantagem. A gente fala dos 2-1 do Palmeiras, é diferente dos 2-1 do Flamengo, né, que fez em casa, também abriu 2-0, acabou levando um gol, mas é um Flamengo que foi dominante nos primeiros 20 minutos e a gente viu a intensidade que essa equipe tem jogando na sua melhor forma. Então é o grande favorito a se classificar. É claro que é uma cancha, né, difícil de jogar, né, jogar no estádio do Estudiantes, mas ir com uma vantagem mínima num confronto de quarta de final da Libertadores é uma boa vantagem. E é um Flamengo que pode confirmar essa vantagem porque nos mata-matas tem jogado bem fora de casa. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético, a gente citou agora há pouco, nos pênaltis, mas venceu na Arena MRV por 1-0, acabou perdendo nos pênaltis. O Flamengo, por ter sido o segundo colocado no seu grupo, tem decidido fora de casa, né, os confrontos de Libertadores e tem conseguido classificação. E vai com uma vantagem boa. Favorito com vantagem, tem tudo para confirmar, mesmo com essa pressão que a gente sabe que vai acontecer. E vai acontecer pressão da arquibancada, pressão do banco de reservas adversário, a arbitragem vai ser pressionada também pelos dois times por conta do que aconteceu no Maracanã, mas no fim das contas, qualidade técnica ganha jogo e o Flamengo tem de sobra para poder chegar à semifinal mais uma vez. E tem a volta do Joel. Plata, a volta do Plata também. A volta do que não foi. Em La Plata teremos... Fala aí, nação rubro-negra. Galera, a coisa tá complicada, né? É isso aí, né? O técnico mandando em direta para o Mengão, né? O Mengão agora direito aí a ganhar esse jogo, precisa ganhar. Já foi um eliminado aí da Libertadores, né? O Fluminense já está fora da Libertadores, então tá toda a vantagem aí em cima do Flamengo. E a gente espera que o Flamengo faça um bom jogo, né? E realmente goleia aí esse Estudiantes para calar a boca desse técnico e daqueles jogadores, né, do Estudiantes
que tirou a maior onda no Maracanã, né? Então agora os flamenguistas, né? Os jogadores do Flamengo e o técnico do Flamengo vai tirar a maior onda também na Argentina, goleando eles lá dentro da casa deles. É isso aí, galera. Mas se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil e também para Sport TV. Até o próximo vídeo. Buenos Aires, falar com Letícia Marques, que já está por lá acompanhando tudo do dia a dia do Flamengo, para falar um pouco mais sobre essa partida de quinta-feira. Letícia, boa noite para você, bem-vinda ao Tá Na Área. Oiê, boa noite, Bené, Camila, Richarlison, Jéssica, todo mundo que está acompanhando. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, como o Bené já antecipou, já estou aqui em Buenos Aires, mas até para recapitular para o torcedor, né? A partida acontece em La Plata, que é um pouquinho distante daqui, cerca de 40 a 45 minutos. A gente chegou nessa terça-feira para fazer a cobertura um pouco antes do Flamengo. O Flamengo chegou em La Plata mais ou menos umas 8 e pouca da noite e está agora se alocando no hotel, né, fazendo todo esse processo de check-in e tudo mais. Flamengo que tem novidades, né, Bené? Acho que é importante a gente falar, uma preocupação que a torcida do Flamengo tinha era para esse retorno do Jorginho. O Jorginho viajou com a delegação, está aqui em Buenos Aires, ele fez a atividade com o grupo, hoje, né, foi a campo, deu um passo nessa recuperação. O Flamengo encerra a preparação para essa partida na quarta-feira, faz um treinamento aqui em Buenos Aires, e aí sim vamos ter o martelo batido por Felipe Luiz para essa relação do Jorginho, e a expectativa é de que Jorginho seja sim relacionado, e é um grande reforço para o Flamengo, ele que não entra em campo desde a goleada contra o Vitória, né? Aquela goleada histórica pelo Campeonato Brasileiro. Ele sentiu um pouco depois daquela partida, né? Logo no final da partida, iniciou o tratamento, ele fica fora daquela partida contra o Grêmio um pouco antes da data FIFA, e desde então ele não retornou ainda. Então, o processo todo sendo feito para que ele esteja à disposição na quinta-feira do Felipe Luiz, e aí, estando à disposição, há uma grande expectativa de que ele volte ao time titular e forme ali o meio-campo com o Saúl. Já dei uma pincelada, tá? Só porque a Camila gosta, já falei um pouco antes até dessa preparação, né? Mas tenho certeza que amanhã, ao longo da programação, a gente debate mais o que o Felipe Luiz pensa desse treino, porque, como eu falei, né? Tem treino amanhã para definir o time ainda. Nem precisei perguntar ainda de escalação, Letícia já trouxe as informações pra gente, porque, claro, até quinta-feira, como ela lembrou, tem um treino ainda amanhã, mas já é um retorno importante, né, Jéssica? Pensando, né, nas últimas formações, na ausência que o Jorginho tem feito, né, nas funções que ele faz dentro do time do Felipe, ainda que haja ainda essa dúvida, vai ter condições de voltar como titular, mas é uma opção muito importante pro Felipe, pensando no resultado fora de casa, né? E ele encaixou como uma luva na dinâmica de jogo que o Felipe gosta de ver o Flamengo jogar. E não acho que tem alguém no elenco que consiga suprir o que o Jorginho faz, não só em qualidade, que a gente sabe, com a bola no pé, mas ele consegue fazer essa saída de jogo, essa primeira fase de construção da jogada, com muita velocidade, né? Então o jogo não para nele, na verdade ele acelera o jogo com facilidade, né? Sem ele ter que carregar a bola. Num passe que quebra linhas, ele é uma visão de jogo muito boa. E ele participa lá na frente também, né? Então, esse jogador é difícil da gente substituir no time, quando você tem um jogador assim. E ele voltando para o Flamengo, é um Flamengo que se encaixa melhor dentro dessa ideia do Felipe, como eu estava falando. Então, certamente, um excelente retorno para o Flamengo. O Flamengo tem outros jogadores muito bons no seu elenco, que também conseguem se apresentar bem, mas na dinâmica que o Jorginho dá, na posição que ele tem ocupado, mesmo quando tiver o Pulgar de volta, vai ser difícil escolher quem joga. Dois jogadores bem diferentes, vamos falar. Mas quando tem Saúl para colocar nesse time também, é tanta gente boa para colocar, a Arrascaeta, alguém vai acabar sobrando, né? Não acho que vai ser o Jorginho em nenhuma das dinâmicas, porque ele é um jogador que entendeu a proposta do Felipe e consegue executar com muita qualidade. Acho que muda o patamar do time, né, Richarlison? Quando você tem o Jorginho, até pela questão da experiência também que ele traz num jogo tão importante como esse. Tem muita coisa que o Jorginho agrega para esse time do Flamengo, né? A Jéssica já salientou algumas que é importante, mas eu vou mais além.
Num jogo onde o Flamengo vai precisar muito dessa posse de bola, o Flamengo não pode deixar a bola com o Estudiantes. Ah, não é a característica do Estudiantes? Não é. Mas se o Flamengo deixar a bola com o Estudiantes, vai sofrer muito mais do que o necessário. E o Jorginho é esse jogador que vai ter essa posse, vai saber trabalhar, vai saber alongar, vai saber achar um passe entre linhas, vai saber acelerar quando tiver que acelerar, vai ter que saber movimentar a bola numa linha de 3 zagueiros para aliviar alguma coisa. Então, assim, o Flamengo ganha muita coisa. Qualidade técnica, não precisa falar. O Jorginho com a bola no pé, ele é algo absurdo. É um patamar diferente de todos aqueles que a gente tem visto aqui no futebol brasileiro. Agora, pela importância do jogo, eu acho que ele agrega muito mais ainda. O Flamengo precisa desse jogador para entender o jogo, as nuances que esse jogo vai propor para o Flamengo. Os 90 minutos, a gente sabe que tem vários joguinhos nesses 90 minutos. E o Jorginho entende muito rápido. O feeling dele é, opa, agora eu preciso acelerar. Opa, não, agora eu preciso cadenciar. Opa, agora eu preciso achar um passe entre linha para o Arrascaeta entrar no jogo. Então, essas coisas que o Jorginho traz para o Flamengo, com certeza amanhã, se caso ele for titular, vai aumentar mais ainda o patamar do Flamengo. A gente tem visto, né, Letícia, pelo menos no primeiro jogo, né, no Maracanã, o Felipe optou pela formação com o Arrascaeta e o Pedro, até porque os dois, né, têm sido muito importantes, principalmente o Arrascaeta em número de gols, de assistência, enfim, têm sido alguns dos principais jogadores desse time em partidas decisivas. Mas pensando nesse jogo de amanhã, de quinta-feira, assim, meio com amanhã, é quinta-feira, amanhã é Palmeiras, o Flamengo joga na quinta-feira contra os Estudiantes, que em Buenos Aires, né, em La Plata, como você corrigiu bem, tendo essa oportunidade de já, né, conseguiu segurar um placar que poderia ter sido maior. O Estudiantes do Maracanã vai levar um resultado para casa, precisa vencer por um gol de diferença, pelo menos para levar para os pênaltis. E conhecendo, né, a maneira dos times argentinos jogar, acho que todos nós imaginamos um Estudiantes, ainda que precise fazer gols, mas catimbando bastante o jogo com aquela experiência argentina e jogos decisivos como esse. Você imagina, para não deixar de perguntar de escalação, né? Alguma surpresa do Felipe nesse sentido, assim, de pensar uma mudança do time em função da maneira como deve jogar esse Estudiantes? Aí você vai fazer a pergunta que a gente sempre debate, né? Pedro ou Bruno Henrique, né? Nesse momento da escalação, a gente sempre conversa sobre isso. Na última participação que eu tive, um pouco antes desse jogo do Estudiantes, a gente levantou essa questão porque o Bruno Henrique vinha sendo o escolhido nos jogos decisivos, né? Como foi o escolhido para surpresa de muitos na partida das oitavas contra o Internacional. Já nessa partida contra o Estudiantes no Maracanã, o Felipe Luiz ele optou pelo Pedro, como se desenhou ali nos últimos dias. Mas, Camila, fica esse questionamento aí, vou tentar te responder com precisão amanhã, se eu conseguir. Mas, assim, eu acho que o ataque é o setor do campo que o Felipe tem mais variações e é onde o Felipe mais pode modificar até no sentido do jogo, porque muda bastante você jogar ou com Pedro ou com o Bruno Henrique, ou até o Plata de 9. Então, assim, ele consegue mexer ali dentro de uma estrutura de 5, 6 atletas que mude bastante a forma de jogar. Então, é o lado mais difícil da gente conseguir entender o que pensa o Felipe, e eu acho que é sempre onde está em aberto. Eu penso que ele sempre tem essa duvidazinha ali entre o Bruno Henrique e o Pedro, mas até para pontuar, Camila, acho que é importante, né? Teve toda aquela questão polêmica em relação ao cartão que o Plata levou no Maracanã, de forma inicial, assim, a Conmebol comunicou ao Flamengo que o cartão tinha sido retirado e que o Plata estava liberado para jogar essa partida, mas agora, né, nos últimos dias, a Conmebol anunciou publicamente, através de uma nota, explicando que o Plata está, de fato, liberado. Então, assim, não tem mais nenhuma dúvida, Plata está à disposição do Felipe Luiz, ele que é uma peça praticamente chave aí desse esquema de ataque que a gente já debateu em alguns momentos. Mas, para completar também, Camila, na escalação do final de semana contra o Vasco, o Felipe Luiz mexe em algumas peças, é bem verdade que o time praticamente, né, 5 atletas eram os atletas titulares, mas mexe bastante. Isso dá um indicativo do que ele pensa para esse jogo de quinta-feira. E ainda assim, acho que fica aberto o ataque, porque o Bruno Henrique não vinha jogando, mas joga como titular contra o Vasco. De certa forma, ele dá uma oportunidade do Bruno Henrique de recuperar, podendo pensar em utilizá-lo como titular na quinta-feira, mas também dá um descanso para o Pedro Felipe, que justificou essa escalação contra o Vasco muito pela forma de como os atletas tiveram pouquíssimo tempo para uma recuperação, né? O Flamengo jogou na quinta contra o Estudiantes e jogou no domingo contra o Vasco. Então, assim, nem todo mundo conseguiu
recuperar 100%, então para não correr risco de lesão e comprometer esse jogo decisivo aqui na Argentina, o Felipe Luiz mexeu um pouquinho na escalação, então já dá um indicativo do que a gente pode esperar da escalação de quinta-feira, Camila. Não, e lembrando que o Bruno Henrique foi titular nos 2 jogos das oitavas de final contra o Internacional, né? Ele faz o gol, inclusive, do 1-0 no Maracanã. O primeiro jogo foi no Maracanã contra o Inter, ele é titular também no jogo de volta. O Pedro acaba sendo titular nesse jogo contra o Estudiantes, Jéssica. E para falar desse jogo de quinta-feira, se a gente focar na parte técnica, acho que não tem nem debate. Acho que é um abismo entre Flamengo e Estudiantes, não só pelo que a gente viu no Maracanã, pelo que a gente tem visto do Estudiantes na Libertadores. Foi líder do grupo, passou como primeiro colocado do grupo do Botafogo, mas não encheu os olhos em momento algum essa equipe argentina. Só que, por outro lado, a gente sabe que um jogo de Libertadores desse tem vários outros elementos além da parte técnica. E eu acho que para não deixar tão igual, para não colocar o Estudiantes de volta no confronto, o Flamengo tem que deixar de lado pilha com a arbitragem, esquecer a arbitragem desastrosa que teve no Maracanã. Realmente foi muito ruim a arbitragem, mas já passou, né? O resultado não muda. O Flamengo conseguiu, claro, a suspensão desse cartão vermelho do Plata, que vai ser importante nesse jogo da volta, é tentar focar na parte técnica. Claro que tem a catimba argentina, tem a pressão de jogar fora de casa, mas acho que é importante para o time do Flamengo tentar resolver na parte técnica, porque existe um abismo entre as equipes. Não, o Flamengo é a equipe mais técnica da América do Sul, assim, com muita facilidade. Mesmo que a gente estivesse elogiando até pouco tempo, até recém no programa, o Palmeiras, que para mim joga um excelente futebol, tem um outro estilo de jogo. Acho que, tecnicamente falando, o Flamengo é a equipe que mais oferece essa possibilidade num jogo de altíssimo nível técnico, né? Aí a discussão é quão distante está o adversário do padrão técnico que tem o Flamengo. Ou seja, tem como dominar o adversário com a bola no pé. Acho que é nisso que o Flamengo tem que focar, né? Dominar o adversário com a posse na bola no pé, com a troca de passes, como foi nos primeiros minutos da partida de ida, né? Depois não conseguiu sustentar isso pelo jogo todo. E a gente sabe qual é o jogo dos argentinos. Prioritariamente, desestabilizar emocionalmente o adversário. Começa por aí, né? Com a pressão que é muito grande da torcida, a gente sabe como é um caldeirão. E aí tentando pilhar o jogo, minar o jogo, reclamar com a arbitragem. Às vezes a arbitragem vai dar uma coisa para o outro lado. Se o jogador não está bem estável emocionalmente, ele já vai ficar contaminado. O Flamengo não pode cair nessa arapuca. E tem maturidade, a gente é maduro demais para não cair nisso, né? Porque no primeiro jogo teve falhas bizarras de arbitragem, que isso tem que contaminar o emocional dos jogadores para a segunda partida. Porque com a bola no pé, eu acho que o Flamengo tem muita condição de dominar o adversário. Agora, se cair na pilha, se de repente a marcação está sendo desleal e aí o Flamengo perde a sua característica própria de jogo, aí entra no jogo do adversário. Isso pode ser uma arapuca. Obrigada, Letícia, pelas informações com a gente direto de Buenos Aires. Ainda vamos perturbar muito essa semana para saber a escalação até quinta-feira, para ter novidades desse time. Bom trabalho para você aí em Buenos Aires com a equipe do Flamengo na quinta-feira, esse confronto contra os Estudiantes lá na Argentina. E claro, a gente vai trazendo as informações ao longo da semana. E na quinta-feira, o Tá Na Área trazendo o Esquenta, todas as informações antes